teve algum momento, porque todos nós teve um momento, assim, de falar assim, não, não sei se esse vai ser o momento, né? Que você disse que estava lá na Bahia pregando e falou assim, não, não vou pregar mais. Mas sempre tem um momento de falar assim, não, eu não vou pregar mais. Não vou parar, porque acho que não dá para mim não, vou caçar um emprego. Mas tem um momento da nossa vida que a gente sente e fala assim, rapaz, o que eu estou fazendo aqui, né? Tem. Eu não diria um momento, eu diria inúmeros momentos. Né? O sofrimento, ele sempre provocou no ser humano um sentimento de derrota, de perda, de desistência. Então, são 25 anos, né? 25 anos pregando. Servindo a Cristo e 23 pregando. É isso. Né? Então, imagina, num tempo como esse, você pensa nisso com frequência. Né? No começo, você pensa pelas dificuldades. No meio, você pensa porque você encontra oposição. E no final, você começa a pensar porque talvez você não chegou ao lugar ou não alcançou o lugar que você esperava chegar. Então, é comum você pensar. Eu tive inúmeros momentos que eu pensei em desistir. Por exemplo, quando eu cheguei em Goiânia, eu digo que num primeiro momento Goiânia para mim foi uma espécie de Lodebar, foi uma terra de esquecimento. O que mais doía nesse processo de provação, de dificuldade, de desejo de desistência, era o silêncio de Deus. É você sentir que apesar de estar na obra de Deus, você tem a sensação de que Ele não está com você. Então isso pesou muito. Por exemplo, nesses 25 anos, eu tive um momento de disciplina. Né? Eu pedi disciplina. Eu já era pregador. Eu recebi conselhos do Brasil inteiro para me abafar a situação, confessar para um amigo e me esquivar da consequência. Só que eu fui ensinado no fundamento da minha fé, pelos meus pais espirituais, pastor Livaldo, pastor Moisés, que enquanto você esconde, você está morto. Você só recebe vida de Deus, você só ressuscita espiritualmente quando você confessa. E você não pode confessar para terceiros, você tem que confessar para a autoridade espiritual que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Então eu sempre respondi para esses amigos que diziam para me esconder, para me abafar. Disse, cara, eu estou morto. De que adianta eu ter visibilidade, mas não ter conteúdo para transmitir? Então eu vou confessar. Meu pastor, quando eu confessei, tentou até proteger meu ministério, né? Pediu para me dizer o seguinte, quando me ligasse. Me ligarem para você, diga que eu estou precisando de você. E indique um amigo seu para atender as agendas no seu lugar. Pois bem, eu segui o conselho. Só que esse amigo meu que eu indiquei, ele ficou com ciúme de mim e aonde ele passava, ele me expunha para tentar me desmoralizar. Então foi um momento muito difícil. E os amigos diziam assim, teu ministério acabou, teu ministério acabou, teu ministério acabou. Acabou, já era. Você é doido, você acabou com seu ministério. E eu sempre dizia o seguinte, não, filho, meu ministério acabou de recomeçar. Eu acabei de me erguer dentre os mortos. Eu acabei de receber vida de Deus, porque, de fato, a igreja ela é muito severa com o tratamento dos que são ministros do evangelho e que fracassam. A igreja é misericordiosa com o traficante que se converte, com a prostituta que se converte, com o ladrão que se converte, com o político corrupto que se converte, mas com o obreiro que em algum momento tropeça na sua jornada de fé, a igreja é severa. É o que se fala do exército que mata os seus próprios soldados, né? Então, mas o que acontece? Enquanto você se preocupa com a opinião da igreja, você não consegue se erguer. Eu sempre entendi que o que interessa é a aprovação de Deus. E eu prego sobre isso. Eu digo que não basta ser alvo do amor de Deus. Por exemplo, Deus ama o mundo, não ama? Mas vai condenar o mundo.
Não basta ser alvo do amor de Deus, é necessário ser alvo da aceitação de Deus. E para ser aceito por Deus, é necessário estar em condição de santificação. Então, o meu objetivo era ser aceito por Deus. Porque Deus é o dono da igreja, Deus é o dono da oportunidade, Deus é o dono do milagre, Deus é o dono do poder, Deus é o dono do reino, Deus é dono de tudo, Deus é o dono da vida. Deus estabelece reis, Deus remove reis, Deus levanta, Deus abate, Deus cura, Deus fere, Deus liberta, Deus trancafia, Deus faz tudo. E contra um decreto de Deus, quem pode? Ninguém. Então, ainda que os homens quisessem me ajudar, se Deus fechou a porta, ninguém poderia. E ainda que um exército inteiro se levante, se Deus abrir a porta, ninguém fecha. Então, a preocupação do homem não é o povo que está julgando ele. A preocupação do homem é se colocar diante do Deus que pode virar o cativeiro dele. E foi o que aconteceu comigo. Todo mundo dizia, Deus vai te erguer, mas não vai ser mais a mesma coisa. E eu estou me deparando com uma outra realidade. O Deus que me ergueu, me deu uma unção maior, uma autoridade maior e cumpriu promessas maiores. Por quê? O arrependimento foi sincero. O arrependimento foi verdadeiro. Não foi um arrependimento da boca para fora. E é isso que a pessoa tem que se preocupar. Esse arrependimento que eu estou demonstrando, ele é porque eu estou preocupado com o que os outros vão pensar, é para tentar lograr algum êxito material, ou de fato é para alcançar o coração de Deus? Porque se meu arrependimento for sincero, meu amigo, o diabo pode reunir o exército dele inteiro, que ele vai naufragar na tentativa de lhe desmoralizar. O teu Deus vai entrar na guerra por você.